eu fui buscar, gente, o que é um filho teimoso. E fui fazer uma pesquisa aí entre as minhas alunas, fiz nos stories, o que é um filho teimoso pra você? E o que vocês me falaram? Eline, um filho teimoso é aquele que quer fazer tudo do jeito dele. Não aceita a minha maneira de fazer, sempre é do jeito dele. Ó, quem tem um filho teimoso aí, vê se concorda comigo. Eline, ele quer fazer tudo do jeito dele, ele insiste na ideia dele, ele quer que seja a ideia que ele deu, não pode ser a ideia de outro. Ele é persistente, ele é determinado. Segura essa palavra aí, persistente e determinado. Ele discute, ele não faz o que você pede porque ele quer fazer o que é dele, ele quer fazer o jeito dele. E a minha pergunta é, será que tudo isso que a gente falou é ruim? Será que tudo isso é ruim? Será que uma criança ter essas características, esses comportamentos, será que isso é realmente ruim? E aí, nessa hora, você deve estar pensando, aí lá vem a Eline defender as crianças. Ela vai ficar do lado das crianças, quer ver? Vai ficar tudo do lado dos filhos, quer ver? Não, pra mim, gente, não existe lado. Não existe lado. A gente tem que ficar do mesmo lado dos filhos. E o marido junto. A família é um lado só. Não existe time. Eu tô de um lado, eu tô do outro lado, tá? Acompanha comigo, né? Se a gente pensar que antes, a gente, lá atrás, dependendo muito aí da sua criação, a gente foi uma geração que abaixava a cabeça, que obedecia por medo, existia essa diferença, né? Pai, mãe e filhos, chamam de geração pescoço de frango, o peito do frango, que o pai pegava a melhor parte do frango e o filho comia a... Não vou dizer que existe pior, né? Mas o pai pegava o peito, é mais robusto, mais carne, e o filho comia o pescoço, né? Isso dizem que é antes de mim, porque eu não lembro do meu pai e minha mãe falar que é geração pescoço de frango. Mas lá em casa, sim, meu pai e minha mãe tinham voz e a gente não podia opinar. E na verdade, era difícil existir um diálogo em casa, mas um diálogo aberto, um diálogo sobre assuntos diversos. Educação sexual, drogas, doença mental, opção sexual. Era difícil a gente conversar dentro de casa sobre esses assuntos. Existia? Sim, em uma outra casa, em um outro lar, tá? Na casa do meu marido, por exemplo, até existia. Na minha casa não existia. Na escola, a gente aprendia sobre educação sexual, por exemplo, na escola, muito através de livros, né? Ainda tinha aquele tabu de falar o nome dos órgãos sexuais dentro de casa, ainda existiam, dentro de casa não, dentro da sala de aula, existia aquele tabu. Hoje, meus filhos falam que os professores falam, eles dão risada, né? Você chega numa sala de aula de quinto ano, normalmente é quando eles aprendem, né? E a professora fala, porque eu pinto, aí começa a dar risada, né? E era um modelo de criação que existia, que nossos pais sabiam fazer. E tá tudo certo, porque eles fizeram o melhor que eles tinham, né? Era a informação que eles tinham, conhecimento que eles tinham, e eles fizeram o melhor com aquilo. Todo pai, toda mãe quer dar amor, quer dar carinho, quer educar o filho, quer deixar o filho no caminho de sucesso. E era essa maneira que nossos pais sabiam fazer. Hoje, a gente já tem modelos de família diferentes, né? Eu lembro que antes, quando eu falava assim, minha amiga, o pai e a mãe dela são separados, isso era exceção. Hoje, meus filhos têm bastante amiguinhos que pai e mãe tá separado. E tá tudo bem, é um modelo de família diferente. Mãe e filho, pai e filhos, mãe, vó e filhos, mãe, vô, vó e filhos, mãe, pai. São modelos de famílias diferentes e que hoje a gente vê isso dentro da sociedade como algo mais comum, tá? E imagine até se a gente não conversar sobre esse assunto com os filhos, né? É um assunto que não pode ser tabu, a gente precisa ter essa comunicação aberta com eles. E eu tô falando muito sobre comunicação aqui, porque o filho teimoso, o maior dilema dele é essa questão da comunicação, de querer a vontade dele, de querer fazer do jeito dele, tá?